Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é 15 de setembro de 2024, 12h48, aqui em Arembepe. Um sol que vocês não imaginam, é maravilhoso, incrível, incrível, incrível. Eu estava em Salvador, ajeitando um apartamento e tal, mas me deu uma crise sexta-feira. Uma crise de alergia terrível, já estava um pouco, sacou? Mas quando eu saí, fui no centro da cidade comprar umas coisas para casa, me deu uma alergia, uma coceira, e eu usando máscara. Aí ontem eu fui inventar de pintar uma parte lá de madeira e eu peguei, para não ficar em contato com. Eu usei máscara, né? Mas por não dormir em casa, eu preferi vir para cá, para Arembepe. Aí cheguei cedo aqui, tava com minha irmã e os amigos dela e de noite cheguei em casa, foi ótimo, foi muito legal, foi divertido, a gente cantou muito, deu de risada, né? Passou um tempo bem, legal isso, né? Passou o tempo bem. E E hoje acordei assim, quer dizer, acordei várias vezes, deu uma maior preguiça, mas choveu, foi bom para molhar as plantas, mas tá um sol incrível, tá lindo, né? Então, hoje, eu queria falar com você assim, ó, eu sei que eu demoro em fazer vídeos, algumas pessoas até me cobram assim, Lu, eu olhei, não tem vídeo novo, tipo, né? Eu disse, pô, mas dá um trabalho, sabia fazer vídeo? Pensei em que coisa fácil. Esse é o quarto que eu gravo, o quarto, entendeu? Então, assim, é muito trabalhoso, e eu não é que eu não tenha tempo, às vezes dá preguiça mesmo, né? E eu tenho milhões de coisas para conversar com vocês. Tipo, assim, acho que toda semana eu teria uma história para discutir, falar, né? Do que eu penso, do que eu acho e tal. Mas acabo não fazendo, tá? É muita coisa também, né? Que eu tô. Essas histórias, mas enfim, quando eu puder, eu coloco, né? Não sei. Mas é isso. E assim, tem vários assuntos mesmo, mas teve um que tomou uma dimensão, né? Muito interessante na mídia, que foi o caso da Arielle Franco, que é ministra da Igualdade Racial, versus Tilo Almeida, que é o ministro de Direitos Humanos. Então, assim, toda uma história rolou, assim, acho que antes, 6 de setembro estourou, né, antes do feriado, a história que ela, Silvio, né, que a Arielle sofreu assédio sexual por Silvio, né, mas outras mulheres já tinham denunciado numa ONG, Me Too Brasil. Depois apareceu Marielle, que disse que depois de 2023 rolou a história que ela estava com os, sei lá, os ministros, não sei, não me lembro onde, nem como, também não entrei em detalhes, entendeu? Mas que ela sofreu assédio sexual desde 2023. E depois teve uma mulher, uma candidata a vereadora em São Paulo, Rio, que sofreu assédio, me parece que foi sexual, com relação a ele. Foi em 2019, eles eram colegas de escola, assim, tipo assim, os dois professores, me parece, né? E aí rolou essas histórias e aí pronto, foi um maior escândalo, todo mundo falando, gente favorável a ela, gente contra ela, gente favorável a ele, gente contra ele, né? Muita gente já denunciando, não, muita gente já penalizando, culpando, né? Eu conheço amigos assim que adoram ele, adoravam os textos, adora ele, disse que não vai deixar ele ler não, né? Os livros, né, de Silvio, as palestras, essas histórias todas, como também tem gente que não gosta, essa coisa, tornar-se público tem isso, né? E aí, assim, decepção, né? Muitas palavras, decepção, decepção, ou seja, já existindo aí uma condenação. Mas eu fico, assim, eu sempre fui assim, né? Eu deixo para a justiça, né, investigar, né? O que eu quero crer é que a justiça vai ser justa, né? E vai ser divulgado o resultado, né? Eu acho que tem que ser da mesma forma massiva que foi o escândalo. E a coisa foi tão interessante que teve algumas mídias, mesmo, tem um jornal que fez assim, escândalo no Planalto, saca? Toda uma coisa interessante a gente analisar, né? Como a pauta moral, ela está sendo a mais importante do mundo contemporâneo, né? A moralidade. Ah, bem ou mal, não estou falando isso, né? Porque um amigo falou assim, mas casos de corrupção, casos de não sei o que, não tem essa projeção midiática. Aí eu disse, é porque
eu acredito que a questão da corrupção se tornou uma coisa inevitável, é natureza, sei lá o que é. Só que a pauta moral, ela é a pauta hoje, não somente da extrema esquerda, direita, mas com esse caso também a de extrema, a esquerda, não somente nesse caso, né, mas os progressistas e tal. A pauta moral, ela está sendo, né, fruto que tem coisas muito interessantes, eu acredito, né? Óbvio, se você certifica que existe um tipo de violência em determinado grupo, que sofre determinada violência pela relação de poder, tem que o Estado entrar aí mesmo, né? Porque é o dever do Estado de direitos iguais para todos, né? Então, é preciso que realmente exista uma lei. Aí, em relação à violência doméstica, nós temos a Lei Maria da Penha, de 2006, e depois a Lei contra o Feminicídio, de 2 governos progressistas. Que, enfim, né? Então, muito legal, eu acho que é importante. Então, voltando à história, eu não estou aqui condenando, dizendo que foi certo ou foi errado, mas teve várias discussões. A gente fica assim, buscando, né, um monte de ponto de vista, mulheres feministas favoráveis a ele, mulheres feministas contra, a ele, geral, né, ele era o centro mais do debate, porque, segundo a matéria, ele é o suposto agressor, né? Bem, o governo de um jeito, tá, beleza. Ou seja, do jeito, tipo, botou uma outra pessoa no lugar dele, tirou ele e botou uma mulher preta no lugar dele. E algumas pessoas questionaram também por que Marielle não foi também afastada, porque só ele, né? Então, essas são discussões, né, que talvez a gente tenha uma resposta ou não, a depender da dimensão que a temática for tomando no espaço midiático, redes sociais, que eu acho que tá até reduzindo. E aí eu pensei assim, não, eu vou falar um pouco sobre essa história, mas não falando quem foi culpado ou não. Eu acho que ali tá aí, precisa ser colocado em prática. Foi por isso que nós brigamos, né? Brigamos, nós, mulheres feministas, brigamos para que essa pauta saísse do movimento e fosse para o Estado. Né? Então, se constituiu 2 leis que elas não precisam ser colocadas em prática. É claro que a gente sabe que a relação de poder que se estabelece né, em relação de gênero, né, ou seja, o homem e a mulher, não é uma relação assimétrica, não é simétrica, né? Então, ele deve ter um poder sobre ela. Ah, professora, acontece o contrário também. Sim, eu sei, mas em termos de média estatística, nós mulheres sofremos muito mais agressão, né? Pela relação de poder que foi constituído socioculturalmente, né? E que muitas vertentes adotaram para si. O mundo do trabalho, a religiosidade, né? A educação, todas essas vertentes, ela trouxe para o seu campo exatamente uma relação assimétrica. Você vê, por exemplo, passagens que alguns falam aí da igreja bíblica, que né, são, para mim, tem uma perspectiva completamente assimétrica, né, do poder do patriarca. Enfim, essas histórias todas. Mas aí eu não quero entrar nessa discussão. Mas, assim, a minha discussão que eu coloco é que Arielle Franco e Silvio Almeida, eles não tinham uma relação de assimetria. Os dois eram ministros. Primeiro escalão, né? A professora, a colega dele, também era professora como ele. Não existia uma relação de assimetria. Por que demoraram tanto? Essa é uma pergunta que muita gente quer me dar a resposta. Eu queria ouvi-las. Por que demoraram tanto? Para denunciar o seu algoz. Não tinham nenhuma relação de assimetria de poder. Por que não denunciou de imediato? Por que deixou o algoz solto para ele repetir de novo? Você está entendendo? Vamos falar do Si. Eu sei que historiadores não gostam do Si. Mas, se a professora em 2019 tivesse denunciado ele, certamente ele seria desmascarado. E é evidente que nenhum governo iria chamar uma pessoa que já tinha passado por uma denúncia com relação a assédio sexual. Você está entendendo? Quer dizer, ela deixou para somente 2023 denunciar. 2023 denunciar. Ele não seria nem ministro se ela houvesse denunciado. Você está entendendo? Mas segurou, esperou que ele cometesse outros crimes. É uma coisa, Marielle, 2023. Por que não denunciou logo ele?
E porque eu continuo tirando fotinhos de kkk, fotos com ele, porque aparecendo na mídia que eles são felizes, estão. Você entendeu? Eu não consigo fazer isso. Se eu tenho alguma questão, algum ranço, a gente fala ranço, com alguém, eu não consigo disfarçar. Meu semblante denuncia imediatamente. Né? Aí ficaram esse tempo inteiro deixando o olho solto, criando, possibilitando a ele que ele fizesse o mesmo com outras mulheres. Será que pensa que é uma coisa menor? Será que essa coisa não é tão grave? Pelo amor de Deus, né? Para que, volto a falar, a gente lutou para a lei acontecer. E eu estou dizendo isso para vocês também, para dizer o seguinte, eu conheço relações assimétricas, né, onde a mulher dependia do homem em tudo, economicamente, teve filhos, etc. A primeira vez que ele pegou alguma coisa para jogar nela, ela jogou de volta e nunca mais ele fez a mesma coisa. Ou seja, enfrentou, mesmo tendo uma relação de assimetria. A outra também a mesma coisa. A primeira agressão, ela foi na delegacia e denunciou. Quer dizer, também com relação de assimetria. Então, você está entendendo? Quer dizer, a gente sabe, os estudos mostram que a relação de poder se estabelece porque é uma relação de assimetria e a violência doméstica, ela é desencadeada justamente por causa dessa relação de poder. Mas estou falando de dois exemplos que têm uma relação assimétrica e as mulheres enfrentaram. E essas duas não denunciaram. Então, a minha questão foi até que eu escrevi sobre isso, que ela fez assim, eu coloco no final do texto, mulheres denunciem. Denuncie 180. Você pode fazer denúncia anônima, você pode pegar o Ministério Público, constitua a família, ou constitua provas. A própria lei do assédio mostra como a gente pode constituir provas contra o agressor, porque tem que ter provas. Isso aí é óbvio, isso é elementar, né? E denuncia. A denúncia pode ser anônima, entende? Não pode deixar para lá e vamos. Não vai fazer mais comigo. Sim, e as outras? Será? Que é por aí? É assim que a gente vai combater a violência doméstica? É cuidando só do meu? É óbvio que não. Isso não vai funcionar. Isso não funciona. Então, tem que denunciar. Liga para 180, denuncia o algoz, entendeu? Não deixa para depois. Não tem um. Porque assim, o deixar para depois vem motivos que para mim não sustenta. No caso desses dois, porque elas não tinham relação assimétrica. Elas não tinham uma relação afetiva, pelo menos o que foi colocado na mídia. Não tinha uma relação de afeto, entende? Eram colegas de trabalho. É isso. 180, liguem, denuncie. O 180 funciona super legal. Elas orientam tudo direitinho o que precisa ser feito. É muito interessante. Então, é denunciar. Se a gente quer efetivamente. E isso aí transcende o feminismo. Deu para notar, né? Porque a Arielle eu achava que era feminista, né? E a outra eu nem sei quem é direito, na verdade, né? E passar a mão na cabeça de um algoz, não, para mim isso deixa de ser feminista. Mas as outras dois exemplos que eu dei, elas não eram mulheres feministas. Então, para além do feminismo, entendeu? Se a gente quer combater a violência contra a mulher, a gente precisa denunciar. O nome dessa pessoa já está na justiça. Porque algumas pessoas, quando eu dou curso, falam assim, professora, não vai adiantar nada. E pá, eu disse, olha, pode não dar nada no seu caso, mas ele já vai estar registrado. Vai ter já um registro contra ele. Né? E ele deixa de ser reformário. Entendeu? Então é isso. É essa dica que eu queria dar para vocês, esse papo que eu queria ter hoje. Mas eu vou ver se todo domingo eu faço um videozinho, que pode ser em vários lugares. Pode ser na praia, correndo, né? Que eu quero voltar a correr, sabia? Essa noite eu sonhei que eu corria pra caramba. Isso já é alguma coisa dizendo vá voltar a correr, porque me faz um bem danado. Agora em Salvador eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que vai dar para correr 2 vezes na semana. É isso. Beijo pra vocês, tenham um ótimo domingo. E ó, a gente vai se falando por aqui. Curta o vídeo, né? Vou começar a fazer isso, né? Pra ver se tem mais alcance, sei lá. Tanta coisa. Tchau.